Comemos nosso pão de queijo e aqui tá o pão pro bando. A gente já vai. Esse prédio que já tá aberto é o da academia. Eles têm uma lojinha. A gente vai por um caminho diferente hoje. Vou mostrar pra vocês. A gente vai por um caminho diferente hoje. A academia em cima e lojinha embaixo. Porque é aquilo que a gente comentou, da máxima segurança possível. A gente tem aqui, como eu disse, é uma quebrada, né? Assim meio. E as pessoas, algumas delas, como é que a gente explica? É uma sociedade capitalista cruel, né? Então, sempre tem alguma pessoa que vamos ser honestos aqui. O direito burguês, ele é feito para oprimir, certo? Ele não tem nada a ver com as araras. Só tô saindo junto com elas. Olha só que beleza. Tá na época dos cocos. Uma série de coco, bacuri, babaçu aqui na região. E as araras ficam zanzando de onde elas dormem. Elas dormem, no caso, num parque lá na frente. E aí, assim que amanhece, elas vão atrás de coco. Mas voltando ao assunto, o direito burguês, ele não tem nenhuma preocupação com justiça, não tem? Ah lá, as araras, é daquelas normais. Azul por cima, amarelo por baixo. Mas voltando, ele não tem, tipo, preocupação nenhuma com justiça, com reparar a injustiça. Isso não existe. Isso não é o objetivo da justiça burguesa, certo? Do direito burguês. O direito burguês não tem nada a ver com justiça. Veja que é a pena, se você conforme, né, é complicado falar de crime, né? Mas vamos dizer que roubar um banco dá uma pena maior do que determinadas formas de homicídio. Porque é mais importante a propriedade do que a vida. Isso é um fato. A propriedade para o direito burguês é muito mais importante do que a vida. E aí, bom, né? Os crimes contra a vida ou contra a dignidade. Eu sempre tomo o assalto a banco como referência. Compara a pena e a probabilidade e a disponibilidade do Estado em punir do assalto a banco com o estupro. Se fosse aplicado a mesma punibilidade, e eu não estou falando só da possibilidade de execução, não, estou falando efetivamente quantos casos efetivamente são punidos em relação aos crimes que foram cometidos. Se houvesse a mesma punibilidade no crime de estupro, que tem um crime de assalto a banco, né, não haveria mais estupro no Brasil. Ou eles seriam muito raros. E, no entanto, nós somos a pátria desse tipo de crime contra a mulher. Porque esse bairro, eu já mostrei para vocês várias ocasiões. O povo gosta de flor. Onde eles têm um espacinho, eles estão plantando alguma flor. Tem um quintal, tem alguma coisa assim. Mas voltando. Então você não tem uma preocupação tão grande em punir racismo, em punir crime contra a vida de pessoas pobres, de pretos, de LGBTQ. Eu não gosto de que é uma bobagem. LGBT. Então você não vê a punibilidade grande contra o alvo. São pessoas pobres, pessoas marginais, né? Marginal no sentido de dar a margem, de oprimidos. Você não vê punibilidade alta quando se trata de crime contra a mulher. Não, punibilidade alta em crime contra o patrimônio. Sobretudo se é um patrimônio institucionalizado.
E eu tô falando de banco. Aí sim, você vê uma punibilidade altíssima. Muito alta. Porque, como eu disse, a função do direito burguês não tem nada a ver com justiça. A função do direito burguês é proteger a propriedade e, sobretudo, os proprietários. É por isso que a morte, por exemplo, de um... Se acontecesse, né? O sequestro, o roubo, qualquer coisa de um bilionário seria um escândalo. Mas alguém da comunidade ou aqui da quebrada, tranquilo, normal. Nada para ver aqui. Esse é o ponto. Certo? Esse é o ponto. Veja, esse é um bairro de gente bastante trabalhadora. Aqui, como eu já disse outras vezes, aqui quase não tem comércio, né? Essa é o que se pode chamar de avenida principal, nem uma avenida, né? É a rua principal do bairro. E ali estão os trabalhadores esperando para ir para as mineradoras. Muita gente que trabalha nas mineradoras, muita gente trabalha nas indústrias e muita gente tem pequenos sítios, chácaras, sabe? E trabalha nisso. É um bairro simples. Eu amo aqui. De verdade. Gosto desse lugar. Às vezes existem pequenos problemas com segurança, mas não é nada especialmente grave. É normal. Não é nada diferente do que acontece no Brasil. A gente só tem que ficar esperto, claro, né? E se tudo der certo, hoje estou levando pão pro bando. Aí lá mesmo eu quero... A minha irmã entende desse negócio de Shopee, sabe? Esses troços. Eu vou pedir para ela orçar quanto vai custar o projeto. Se eu me lascar, não vai ficar perdido. Porque a minha ideia, na verdade, a ideia levantada pela minha tia e pela minha mãe, que não é muito seguro eu ficar andando com o celular no meio da rua, né? Porque as pessoas visam. E de fato, por isso eu estou tentando adotar caminhos diferentes, horários diferentes, porque eu não quero um padrão que seja fácil de ser observado, né? Já tentaram roubar o celular uma vez, um cara de moto achou que eu estava segurando o celular distraído e simplesmente encostou nele, só que eu fui mais forte. Mas é um risco de fato que existe. Droga. Nossa senhora. É um risco que existe. Então, né? As pessoas estão certas. Aí a minha ideia é comprar uma dessas genéricas chinesas bem baratinha de GoPro, um boné específico e o cartão de memória, que com certeza é muito mais barato que meu celular. E se eu perder, né, não vai dar ruim. Esperar chegar. Tá vendo? Tanto trabalhador esperando condução. Olha lá. O ônibus chega, o trabalhador embarca. Ah, essa é a Passareda. Transduarte leva para mineração Catalão. A Passareda para Quimoque. Eu não sei se vocês viram, tinha um rapaz novo e um outro já de meia idade, cabelo branco e tal. Muitas das pessoas trabalham nessas empresas pela vida, tipo a vida inteira. E não é incomum o filho trabalhar na mesma empresa do pai. Na verdade, como a mineração em Catalão existe há muitos anos, já tem gente que está na terceira geração. Tipo, o pai trabalha ou trabalhou e o avô trabalhava.
É uma cidade de mineradores. Eu acho isso muito massa. De verdade. Pra mim, tradição é isso, cara. Tradição é isso. O resto é bobagem. Né? Porque você vê o pai, o filho, o avô trabalhando na mesma empresa. Provavelmente vão compartilhar o destino comum. Num certo sentido, embora isso seja até meio cínico, todo mundo vai morrer. Então, o câncer, quem trabalha nessas mineradoras, vai ser provavelmente o que vai levar elas. Mas ele leva também pessoas que não trabalham lá, só pela própria existência do minério, da poluição, da radiação. Meu pai é de Ouvidor, cidade que eu falei, que minha mãe comentou, que tem um dos maiores índices de câncer do Brasil. Meu pai é estatística, foi na estatística. Muitos primos do meu pai também tiveram mesmo destino, né? É a vida numa cidade de mineradores, gente. É isso. O Brasil é um lugar interessante. Se a gente olha com calma. São uns mais de 5 mil municípios, né? Hoje, a hora que eu tava tomando meu cafezinho lá na padaria, tem um Bom Dia Goiás. Acho que tem no Brasil inteiro, né? É onde eu assisto televisão. É na padaria. E aí tava comentando que ontem teve uma transição espiritual de alguém que foi atropelado por um trem. E no começo da semana teve outra transição espiritual de outra pessoa atropelada por trem. Eu não preciso explicar para vocês que ser atropelado por um trem não é necessariamente um tipo de morte inevitável. Na verdade, é o tipo de morte escolhida, né? Vocês sabem do que eu tô falando. E vocês sabem que esse negócio é contagioso. Por isso que a boa prática da imprensa diz que não se deve noticiar a coisa que começa com SU e termina com incídio, porque isso contamina, é contagioso. Ah lá, a escola aqui a minha sobrinha estuda. Daqui a pouco minha irmã está trazendo ela. Então, acontece. Um amigo meu, Garrinchinha, se foi desse jeito, foi atropelado por um trem. Eu espero que não aconteça mais, né? Eu espero que não aconteça mais, que a imprensa não divulgue determinado tipo de coisa. Você não pode dar ideia para as pessoas. Olha lá, ó. Eu não sei se vocês perceberam, essas pessoas estão descendo, são mulheres. São estudantes, então não vou mostrar o outro. Pronto, agora não. Os ônibus escolares, eu não sei se desceu 4 mocinhas, porque no mesmo complexo onde tem uma escola municipal, onde minha sobrinha estuda, tem um campus do Instituto Federal Goiano. E aí o ônibus da cidade traz as pessoas do distrito e da roça para estudar aqui, né? Algumas cidades vizinhas também mandam ônibus para os nativos dessa cidade estudarem nas universidades, faculdades e escolas técnicas de Catalão. São muitas, a minha cidade tem bastante. Só a federal são 2, a Federal de Catalão e esse campus. E são 2 campos do Instituto Federal Goiano. Um que atua como faculdade e esse aqui que atua como escola técnica.
né? Ainda tem universidade privada, tipo de porte, né? Então, chama UNA. Isso aqui é praticamente um centro universitário, porque tem campus da UEG, campus do Instituto Federal Goiano, a sede, né, da Universidade Federal de Catalão. Então, muita gente estuda aqui e vem de vários municípios vizinhos todos os dias para estudar. É o que vocês viram, aquelas mocinhas, essas vêm da própria cidade, porque os ônibus são diferentes. Então elas devem vir da roça ou de algum dos distritos de Catalão, que a prefeitura providencia o transporte. Isso é bom, né? Mas enfim, eu me distraí, porque é estranho eu gostar de uma cidade feia, né? Pô, Leida, você tá falando bem, você tá elogiando, você tá mostrando uma cidade que nem é bonita. Um bairro que nem é lá essas coisas, né? Como eu disse, uma quebrada. Mas, cara, bonito, feio. No limite, isso é muito subjetivo. O que a gente acha bonito? Eu gosto de ver as pessoas da minha classe, a classe trabalhadora, ganhando pão de cada dia. Eu sei que é um sistema de exploração, que é um sistema injusto. Eu sei que o ensino brasileiro é uma máquina de moer carne. Mas ainda assim, eu gosto, cara. Porque né, a vida das pessoas. Não dá para viver como a gente gostaria. Mas a luta diária acho que é um elemento importante para todos nós. Ontem eu dei uma crise de ansiedade. Quase não fiz a live. Mas aí eu pensei, gente, a coisa está encrespando com as explosões, né? Inclusive, enquanto eu estava fazendo a live, mais outra explosão. Está tendo muitas explosões acidentais na Rússia. Explosões acidentais no Oriente Médio. Explosões acidentais na Ásia. Explosões acidentais na África. E eu tô com medo que essas explosões acidentais cheguem no Brasil, né? Então, ontem eu falei, fui com ansiedade e tudo mesmo. Então eu falei lá e falei, gente, a questão aqui é a superioridade técnica, tecnológica, de engenharia e de produção da Federação Russa, que é imensa, e ela não vai ser derrotada. Mas ao mesmo tempo, ela não vai vencer a qualquer preço. Ela não vai vencer ao preço de fazer como o Brasil faz. Como o Brasil faz? O Brasil destrói a nossa juventude. Certo? O Brasil destrói a juventude. Escolas ruins, o sistema de ensino, tanto para a classe trabalhadora quanto para a pequena burguesia, propositadamente muito ruim. O Temer, todo dia que eu posso eu amaldiçoo aquele homem. Todo dia. Eu sei que é errado, é pecado, não posso fazer isso. Mas todos os dias eu amaldiçoo o Temer. Eu amaldiçoo o Temer, faço questão de amaldiçoar o lugar que ele nasceu, né? Aproveito e amaldiçoo os ancestrais, amaldiçoo os descendentes, amaldiçoo o Temer porque o que ele fez contra o nosso povo é imperdoável. Quer dizer, Deus perdoa, Deus, né? Mas não dá, aquele é um crápula, é um facínora, sabe? O que ele fez, é um traidor, né, gente? Nem a Bíblia gosta de traidor.
Nem a história gosta de traidor. O Temer é um traidor. Ele foi um traidor miserável. Ele traiu a plataforma pelo qual ele foi eleito, ele traiu a cabeça de chapa dele, ele traiu o país, ele traiu o povo brasileiro. O Temer é um traidor. E dentre as muitas coisas que ele fez na existência miserável dele, a reforma do ensino médio foi uma das mais perversas. Porque você pega uma situação que já era ruim e piora ela. É claro, as fundações Ayrton Senna da vida, as Globo da vida, os especialistas em educação, que sempre trazem duas pessoas, uma a favor e uma que concorda. Né? E eles ficaram chateadinhos. Qual que é o nome, gente, daquele? Luciano Huck. Luciano Huck. Não pode mexer na reforma. Vamos só consertá-la. Sim, meu filho, vamos só consertar. Sabe, tem um giz aqui no homem. Mas isso aí, paciência. Gente ruim tem em todo lugar. E a questão é que, ao invés de destruir a nossa juventude, matando ela, como os governadores, né, da nova direita, deixam os PMs fazer, e não só da nova direita. Parece que aconteceu também na Bahia. Não vamos passar pano pro PT quando ele faz merda não, cara. Aconteceu um massacre desse na Bahia. O que o governador fez? Parece que não foi muita coisa, não. Tá, o Cláudio Castro passou dos limites. Mas qual que é o limite? Existe limite? Limite nenhum, cara. PM não tem o direito de sair matando as pessoas, não. Não tem, simplesmente não tem. Na verdade, a PM não deveria existir. Sabe, PM existe em República de Banana, em país da África. Não existe PM em nação civilizada. PM tem que acabar. Isso é urgente. Sabe, o papel dela no golpe não instruiu o presidente, não instruiu o partido. A PM tem que acabar, ela tem que ser extinta. Porque senão, cara, a gente não vai se tornar uma sociedade civilizada se a gente não tiver um mínimo de civilidade. E a existência de uma PM não coaduna com civilidade. Sabe, não existe um país que é civilizado, e não civilizado no sentido ocidental, civilizado no sentido de ter organizações que protejam os cidadãos, civitas, né? Então não existe um país civilizado com PM. Simples assim. Como não existe uma nação que tenha qualquer chance de futuro que dependa do agronegócio, que tenha um sistema de ensino como o nosso, tem muita coisa errada. Não vai ser consertada agora porque, junto com o presidente, as pessoas elegeram o pior congresso da história desse país. De caras que deveriam estar presos. O Lira, o lugar dele, atrás das grades. Ele está do lado errado das grades. Sabe, ele nem deveria ter sido empossado a primeira vez. Ele cometeu crime. E aí, aproveitando as brechas da justiça, que funciona quando ela quer, ele se manteve na Câmara dos Deputados, se tornou presidente da Câmara. E aí foi reeleito. Quer dizer, olha que loucura, cara. Eu não vou culpar o povo alagoano, não. São pessoas simples que voltam na desgraça daquela. Pessoas que são enganadas. A culpa não é do povo alagoano, a culpa é da justiça de Alagoas, da justiça do Brasil. Que ele não deveria poder concorrer, ele deveria estar atrás das grades. Ele e metade do Congresso Nacional. Culpar o povo que é engambelado por crente, por pastor, né, pelo dinheiro, que é premido pela pobreza, dos horrores que acontecem na Câmara, tem pessoa que a gente pode culpar. A classe média. Nós vimos que a classe média pode ser simplesmente abominável. Muitos dos eleitores de muitos desses fascínoras têm curso superior, então o problema deles não é a ignorância. O problema deles é a estupidez mesmo. Certo? O problema deles é a estupidez. Esses não tem perdão, não. Voltou nessas catrevagens por absoluto ódio de classe. Né? Então, essa é outra coisa muito comum.
O pão dessa padaria é muito bom. Ele é mais caro do que o da padariazinha que eu compro. Mas eu entendi por quê. Não sei se vocês viram. Tinha mulher colocando um punhado de pão no porta-mala. Normalmente, quem faz isso são as empresas, mas não só as empresas. Naquele caso, é mais provável que seja uma dona de mercadinho que oferece pão. Então, para não concorrer com os próprios clientes, essas padarias vendem o pão pelo mesmo preço que os clientes deles vendem. E aí o pão sai um pouco mais caro. Por isso que eu compro o pão lá perto de casa e trago para cá. Simplesmente porque é mais barato, né? Enfim. Voltando ao caso. O mundo está passando e vai passar por enormes transformações. E isso, evidentemente, está incomodando muita gente. O sistema, vamos dar nome ao sistema, né? Capitalismo. É podre, injusto, perverso, cruel. Porque ele visa a manutenção de uma classe social absolutamente inútil, né? Ele é controlado por essa classe inútil, que a burguesia não tem razão de ser, não precisa existir. Ela é controlada por uma classe social inútil e parasita, que quer manter o poder. E manter o poder implica em poder continuar sugando os recursos, a vida, os sonhos, a esperança de todas as pessoas, cara. E parte disso passa por fazer os oprimidos acreditarem que estão no mesmo barco. A classe média e os pobres iludidos, né, principalmente por crentes, por pastores, exercem um papel importante na manutenção do poder dessa classe inútil e parasita. Destruir esse sistema por dentro é muito difícil. Alguns países conseguiram. A China, o Irã, a Rússia, de certa forma, Cuba, certamente, Coreia Popular, né? O Vietnã. Mas nós não temos condição. Esses revoltadinhos, esses revolucionários solistas, ou que tem canal no YouTube, esses caras não vão conseguir. Eles nem querem, na verdade. Certo? Mas, ora, essa máquina do mal pode ser derrotada. E é isso que a gente espera, sinceramente. Pronto, consegui marcar o tempo. Dessa vez eu filmei do início ao fim, 28 minutos da saída da padaria até aqui. Tenham um bom dia, gente. Daqui a pouco eu volto para casa porque eu quero produzir textos para embasar nossas discussões, ok? Bom dia, excelente sexta-feira para todo mundo.